No ar, Campo e Batom, programa cast da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago aqui convidados e convidadas de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Se você está no trator ou na colheitadeira, vai lá no Spotify, já liga no Campo e Batom, escuta todos os mais de 200 programas que vão fazer diferença na sua vida. Por falar em fazer diferença na vida, o tema hoje é capacitação profissional. E quem está com a gente é o superintendente do Senar do Rio Grande do Sul, Eduardo Condorelli, que também já foi um grande colega meu no Senar. Muito bem-vindo a Campo e Batom, para superintendente. Que prazer te ter aqui. Muito obrigado, Alessandro. Privilégio estar contigo aqui nesse importantíssimo veículo de comunicação que tu constituiu, e que legal que a gente pode estar discutindo com tanta força a participação feminina nas atividades econômicas do nosso estado, mulheres que sempre colaboram muito para que as coisas sejam mais bem feitas e tenham melhores resultados. E posso dizer que tu foi testemunha, tua trajetória traz isso muito forte. E eu já quero começar falando um pouquinho de ti. Tu és carioca, que veio morar numa friaca em Bagé. Explica isso pra gente. Primeira coisa, explica isso pra gente. As pessoas acham que eu sou doido, né? Largar o Rio de Janeiro para vir para Bagé. Imagina só, né? Mas vou te dizer que isto é justamente a obra de uma grande mulher, a minha avó, que me fez, foi ela quem me ensinou a ter tanto amor pelo campo, pela atividade do rural, por aquilo que o homem e a mulher do campo são capazes de fazer, e que não há quem não conheça e não se apaixone pelo campo, né? Então, talvez eu possa dizer que eu sou a obra de uma grande mulher, que é minha avó e minha mãe, que certamente deu continuidade a tudo isso, mas que, por óbvio, fazem com que eu tenha tanta chance, tanta oportunidade e, por isso, tanta felicidade na minha vida. Que bacana. É uma pequena loucura, mas também tem muita paixão nessa jogada, né? Com certeza. Mas me conta, teve aí a inauguração de um grande centro de formação profissional. Sei lá se é o maior da América Latina, quando a gente ousa falar isso, ou daqui a pouco pode ser também. Foi agora, neste mês, que aconteceu. Eu queria que tu falasse um pouquinho como o Brasil pode se beneficiar desse centro de formação profissional rural para o produtor e para a produtora rural. Olha, Alessandra, essa talvez seja a vantagem de ser produtor rural, né? A gente vive, assim, junto com todos os nossos colegas produtores, né? As dificuldades que a gente encara todo dia, e a gente procura, quando tem a oportunidade de estar aqui desde 2019 no Senar, o trabalho e a chance de buscar, pelo menos no que é atinente à missão institucional do Senar, buscar a implantação de soluções. E a gente vem fazendo muita coisa nesses últimos 7 anos, 8 anos, e, por óbvio, parte das nossas dificuldades a gente vem tentando sanar com assistência técnica e gerencial, tentando sanar com saúde no campo, ampliando e multiplicando por quase 2,5 vezes o quadro de instrutores do Senar, qualificando a nossa área de comunicação, fazendo uma série de coisas que a gente antes tinha ainda um trabalho embrionário para fazer e que, óbvio, foi base para isso tudo que a gente está fazendo. Mas restaram alguns assuntos que continuam sendo grandes dores dos produtores. Gestão, por exemplo, das nossas propriedades, e por isso que no ano retrasado lançamos 14 novos títulos da área de gestão, e uma outra grande dor dos produtores rurais, que é a operação das nossas máquinas e dos nossos implementos agrícolas. A gente tem visto cada vez, assim como o nosso telefone celular, avançar tecnologicamente de forma muito violenta, e cada vez com mais dificuldade de nós mesmos, ou até aqueles que trabalham com a gente, conseguirem acompanhar essa evolução e extraírem desses equipamentos que custam cada vez mais caro, porque obviamente tem cada vez mais tecnologia embarcada, um resultado que faça valer a pena o investimento que foi feito. E aí, por óbvio, dentro dessa discussão se percebe que no nosso modelo tradicional de operação, onde os nossos cursos fazem com que os nossos instrutores vão atrás das pessoas no meio rural, que no caso dessa altíssima tecnologia, muitas vezes quando a gente chega lá, não há uma infraestrutura, a máquina necessária não está presente para que se possa praticar, discutir, e os instrumentos e os recursos instrucionais não estão lá. E aí resolvemos então que
em parceria com o setor metal-mecânico. A gente não iria conseguir fazer isso sozinho, junto com as grandes indústrias do setor metal-mecânico da agricultura brasileira. Nós iríamos ter um lugar muito bem estruturado, preparado, onde as fábricas se sentissem à vontade, porque também não se pode expor as marcas dos parceiros a lugares que não respondam à sua preocupação com qualidade e excelência, para que lá estivéssemos todos justamente dando oportunidade das pessoas se capacitarem para esse treinamento. E aí você falou da questão da relevância do lugar que acabou sendo feito, da importância. É muito ruim falar de si próprio, eu pelo menos tenho muita dificuldade da gente falar de si próprio, mas pelo que a gente ouviu dos outros, viu, Alessandra? Pelo que a gente ouviu dos outros. Alguns dizem que com certeza no Brasil não existe nada assim. Alguns dizem que com certeza na América Latina não encontram isso. Alguns chegaram a nos dizer que colocam nos dedos de uma única mão quantos centros assim existem no mundo. No mundo. Portanto, e aí são as fábricas que estão dizendo isso, são as multinacionais que estão dizendo, são as pessoas que têm mais conhecimento do que nós, que estão nos dizendo, e tomara que a gente não esteja assumindo. E cada vez que eles falam isso, eu vou pedir para parar de falar, porque a nossa responsabilidade vai aumentando. Aumenta. E aí a régua vai subindo, né? Eu sou o rei de dizer que a régua tem que subir, mas acho que subiu demais agora. Cuidado com o que se deseja. Condorelli, como é que é essa sinergia entre as empresas, as multinacionais, o Senar com a capacitação profissional, tudo no mesmo lugar? É por meio de curso, treinamento, aula, palestra? Como é que vai ser essa passagem de conhecimento? Bom, nós estamos estruturados em Ilha Negra para termos até 11 a 15 turmas simultaneamente acontecendo. Esse lugar está dimensionado para até 220 alunos ao mesmo tempo, podendo chegar a 400, caso a gente venha a usar o nosso auditório. Tá? Lá existem salas de aula, laboratórios com simuladores, laboratórios de computador, o próprio auditório, como disse, refeitório, e os 5 grandes pavilhões onde estão as marcas. Tá? E a ideia é que justamente neste lugar a gente tem a oportunidade de realizar cursos a todas as semanas do ano, para que as pessoas possam ir lá buscar o seu treinamento. Nós temos inovação, pela primeira vez, quadro de analistas de educação, similares a professores, conosco, fazendo justamente o trabalho de transferência do conhecimento. Mas temos também o espaço para que as próprias fábricas e as marcas nos enviem os seus professores para determinados treinamentos que sejam mais específicos, que rodem menos um pouco, né? Tem menos máquinas no mercado daquele tipo, então serão menos treinamentos por ano, porque o público-alvo é menor, mas que, obviamente, a gente tem, então, a condição de somar esforços do quadro próprio do Senar com o quadro enviado pelas empresas do setor metal-mecânico, tá? Pelo setor metal-mecânico rural. E a ideia é que justamente essa grande sinergia aconteça. O nosso pessoal, ele vai estar justamente focado na questão de acompanhar os alunos, não só na administração do curso, mas também, simultaneamente, indo às indústrias se capacitar e estar sempre atualizado. Então, a gente tem a nossa equipe fazendo essa ponte, de maneira que sempre o aluno que chegue lá receba. E não estou falando de receber a última tecnologia, mas receber, e essa é uma conversa muito franca que a gente tem com as indústrias, de receber a tecnologia que mais está disponível no mercado. É claro que podem nos mandar a máquina mais moderna que desenvolveram, mas certamente a quantidade de pessoas para operar essa máquina, como ela é a última que saiu, é menor. Entretanto, existem algumas tecnologias que estão há 2, 3 anos no mercado e que têm centenas ou milhares de pessoas precisando ser capacitadas. O que é mais desafiador hoje? Treinar pessoas ou dominar a tecnologia? Eu acho que é treinar pessoas. Treinar pessoas. A tecnologia tem se tornado cada vez mais intuitiva, né? As pessoas que conseguem alcançar o nível básico que ela nos exige para que possa usufruir dos seus recursos, aumenta. Esse nível é cada vez mais baixo. Mas, lamentavelmente, nós estamos ainda com a educação brasileira num nível muito baixo. A mão de obra brasileira, e aí no geral, não é só do meio rural, ela está muito pouco preparada pela educação básica no país, né? Nós temos as pessoas... nós temos assistido pessoas que chegam ao ensino médio sem saber interpretar um texto, né? E isso é muito ruim, sem fazer uma matemática básica. Isso é muito ruim, porque isso afasta as pessoas do nível mínimo
que a tecnologia consegue exigir para que se possa perceber que ela é intuitiva, que você vai apertando num botão que te leva para outro, que te leva para outro, e as palavras e a imagem, ela já é uma tendência de você entender. Então a gente tem realmente esse desafio de traduzir muito o que está sendo proposto, mesmo que seja o mais básico, para o nível que as pessoas, que a educação básica no Brasil está nos entregando, sejam capazes de captar. Esse é o grande desafio, e essa é a nossa grande excelência. Por isso que a gente está tão bem com as indústrias, assim como a gente está tão bem com os centros de pesquisa como a Embrapa, porque o papel do Senar é esse, é de pegar as pessoas, pegar a tecnologia desenvolvida por empresas de pesquisa ou empresas de tecnologia e tornar isto inteligível e compreensível pelas pessoas que estão na posição de usuário. Este centro é justamente esta função, é tornar tecnologia algo que as pessoas pegam na mão e mexem, e não só numa ideia que está na cabeça de alguém. Acho que tu respondeu um pouco da minha próxima pergunta, que é quando o produtor rural ouvir falar no centro, qual é a transformação prática que ele deve imaginar acontecendo dentro da propriedade dele, que é isso, é tornar palpável, então, o conhecimento que muitas vezes está distante por meio de uma pessoa que aprendeu lá. Exatamente isso, essa é a ideia. Nós temos um esforço gigantesco de toda a pesquisa mundial, brasileira, e não é só do metal mecânico, mas também de outros segmentos, como o próprio manejo de solo, por exemplo, com a Embrapa e outros centros de pesquisa fazendo muita geração de conhecimento, e uma dificuldade enorme de capilarizar isso, de fazer isso ser irrigado pela sociedade rural, no nosso caso, e mais do que isso, fazer com que as pessoas entendam. Porque, primeiro, o primeiro passo é chegar nas pessoas. O segundo é fazer com que elas entendam quando a gente chega. E essa é a grande expertise do Senar. É isso que a gente sabe fazer, é traduzir do mundo tecnológico para a linguagem do produtor e do trabalhador. Quem quiser fazer um treinamento, um curso no centro de formação, ele vai ser periódico, semanal, 40 horas? Como é que vai ser essa dinâmica? Ou ir lá, faz num dia e volta? É de qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, encaminhado via sindicato? Bom, esse centro está quebrando um monte de paradigmas, e tu que esteve conosco durante tantos anos aqui no Senar, a gente está quebrando um monte de regra, ou está testando um monte de maneira diferente de fazer coisas que nós fizemos por 30 anos. Uma delas é, por exemplo, a questão da forma de chegar no centro. A gente sempre teve um modelo em que necessariamente a pessoa precisava ir ao sindicato rural para se inscrever. Nós estamos testando um modelo em que ela pode se inscrever pela internet e a informação eletronicamente passa pelo sindicato, para que ele possa triar, verificar os pré-requisitos, ver se está tudo certo, e esta pessoa é enviada para Ulha Negra, é autorizada a vir para a Ulha Negra. Outro detalhe, a gente sempre teve turmas fechadas por município. Ulha Negra terá turmas ecléticas, que vêm de várias regiões do estado. Pelo modelo de curso, é muito pouco provável que uma única cidade consiga fechar a turma. Nós damos cursos específicos de um tipo de máquina, por exemplo, trator, de uma marca específica e de uma série ou modelo específico. Bom, tu dizer que o município X consegue mandar 15 pessoas da mesma máquina, modelo e marca na mesma semana, viajar 200, 300 quilômetros, é pouco provável. Então, nós inovamos nesse modelo. Então, as pessoas podem se inscrever pela internet, no site do Senar está lá o banner para descobrir quais são as oportunidades. Senar RS, né? Senar RS, senarifenrs.com.br, né? E logo lá em cima tem um banner do CFPR, Centro de Formação Profissional Rural da Campanha, onde a pessoa clica no banner e é direcionado para a área de inscrições e de conhecimento do que mais tem lá neste nosso espaço. E aí, de lá, a pessoa então recebe todas as orientações do que ela precisa. Primeiro, nós estamos tratando Ulha Negra como uma pós-graduação na operação de máquinas. As pessoas precisam obrigatoriamente ter feito um curso básico do Senar ou das fábricas, ter um certificado de últimos 5 anos para apresentar, para poder ir à Ulha Negra. Senão a gente perde aquelas 36 horas do curso que acontece lá, fazendo uma discussão muito básica, que poderia ter sido feita na cidade da pessoa. E, obviamente, se todo mundo chega nivelado com esse conhecimento, a gente parte com o curso num nível já mais alto, né? E ganha tempo e efetividade da estrutura, de usar a estrutura de Ulha Negra, que tem treinamentos que para o Senar custam bem mais caros, bem mais do que custam os treinamentos normais do nosso portfólio normal que a gente já tem tradicionalmente. Bom, feito esse trabalho, a pessoa
tendo, então, mais de 18 anos, outro que é requisito obrigatório é 18 anos, a legislação brasileira nos impede de fazer um curso normal com menores de 18 anos, pessoa tendo a pré-requisito do curso necessário e tendo a idade mínima, ela pode se inscrever para chegar em Ilha Negra. Lá, uma vez estando na região, no hotel de referência ou diretamente no centro, o acolhimento é todo feito por nossa conta. Hospedagem, alimentação, deslocamento interno entre o hotel e o centro, tudo isso é por nossa conta. A pessoa, o envolvimento dela é se deslocar até a região, no local combinado, e estar lá, por óbvio, à disposição para estar na semana, porque sempre tomando cuidado, a gente não cobra agora, a gente já cobrou, o produtor já pagou, e a gente não pode desperdiçar o dinheiro do produtor. Então, a pessoa que se comprometer em estar conosco tem que estar com a gente, né? Com relação aos outros estados do Brasil, nós temos uma regra, não vou dizer que é de ouro, nem é uma cláusula pétrea, mas nós temos um direcionamento nacional de que os investimentos dos estados são feitos nos estados com o público do estado. Nós estamos quebrando essa regra também, ou pelo menos desfazendo, não é uma regra, uma orientação, nós estamos optando por experimentar receber pessoas de outros estados. Nosso diretor-geral, Daniel Carrara, já disse que o centro agora é nacional, né? O Brasil inteiro precisa ter a oportunidade de vir aqui. E claro que a gente imagina que não é muita gente assim que vai vir de outros estados, e se for, aí a gente conversa com a administração central, mas nós estamos abrindo aos nossos colegas produtores de outros estados para ter uma ideia de que tamanho é essa demanda espontânea, vamos chamar assim, né? Se for muita gente, a gente conversa com ele. Se for pouco, eu tenho certeza que nós gaúchos, como de praxe, vamos receber os nossos visitantes muito bem, como sempre. E como é que o centro está se preparando também para receber a mulher rural? Bom, tivemos já alguns cursos acontecendo lá, tivemos cursos que a gente está chamando de piloto, que é para azeitar a máquina, já que estamos falando de máquinas, né? Para azeitar a máquina, ver se as engrenagens estão corretas, que ponto pode estar falhando, é um processo todo novo, tem muita coisa nova ali dentro, e a gente tem certeza que tem coisa que não vai funcionar como a gente pensou. Então, a gente está azeitando, e já no segundo curso, tivemos a participação de um pai e uma filha, né, junto com o nosso curso. E como não é de se estranhar, tenho certeza absoluta, pelo menos eu não me estranho, eu que sou cria de mulheres fortes e poderosas, e fortes e presentes, a guria foi a melhor aluna da turma, disparadamente, né? Porque, obviamente, diferentes de pensar também, né? Mas, ninguém é melhor certeza, que ninguém, a mulher é muito mais perspicaz, a mulher é muito mais atenta aos detalhes, a mulher é muito mais delicada no lidar com a tecnologia, então não é de duvidar que usar e fazer a operação de uma máquina que é muito mais inteligência do que força, a mulher fosse andar melhor, não é se duvidar isso de jeito nenhum. Por falar em mulher rural, na tua percepção, tu tem uma trajetória grande, eu te conheci instrutor do Senar, depois supervisor, né? Foste galgando aí a gestão, a direção, né? A liderança dentro dessa importante entidade. O que tu vês ainda que falta para a mulher rural, né, estar mais preparada para o futuro no campo? Olha, eu entendo que o século XXI, Alessandra, ele faz com que a agricultura e a pecuária do Rio Grande do Sul, do Brasil, e do mundo até, se duvidar, não vou me expor tanto, mas vamos pensar minimamente no Brasil, seja muito diferente do tempo do meu avô e da minha avó. Naquele tempo deles, a agricultura e a pecuária brasileira eram feitas de força e coragem. Era isso que movia a agricultura. Muita força, muita coragem, talvez até uma pitadinha de inconsequência, né? Mas o século XXI exige de todos nós na agricultura menos força, ainda muita coragem, mas muita inteligência. Muita inteligência. As coisas mudaram muito nos últimos 30 anos na agricultura e na pecuária do Brasil, no Rio Grande do Sul não é diferente. As coisas se tornaram muito mais complexas para todos nós. Os detalhes passaram a ser muito maiores. As questões de formalidades e burocracia passaram a existir na nossa vida que não existiam no século passado, não da magnitude do jeito que são. A eletrônica chega para nós, como chega para todo mundo, mas chega para o agro. Então, não há de ser somente um homem sentado no banco de um trator ou em cima dos arreios de um cavalo que vai dar conta de cuidar de todos os aspectos de um negócio rural. Não há a menor possibilidade das pessoas continuarem fazendo a gestão das propriedades numa agenda que a gente anotava alguns detalhes enquanto o banco não abria às 10 da manhã, e quando o banco abria, o cara batia aquela agenda, jogava para dentro do porta-luva e só ia abrir de novo quando fosse no banco
de novo. Então, a gente tem hoje uma necessidade de uso de dados, de informações, de muito planejamento, de geração de fluxos de caixa, de interpretar, de acompanhar o nosso imposto de renda, para ver se não está pagando mais imposto do que precisa, porque, na verdade, preencheu errado. Não é sonegação, é estratégia tributária, né? A gente tem uma série de coisas que precisam, e uma única pessoa, particularmente que esteja focada na operação de produção, não vai dar conta disso. Nós temos um espaço enorme no agro das nossas propriedades para a entrada da esposa, do esposo, se é a mulher que já está à frente, dos filhos, das filhas, das noras, dos genros. Tem muito espaço, porque uma propriedade hoje não funciona com uma pessoa só, ainda mais se essa pessoa tem que estar cuidando da produção. Tem toda uma área de gestão e de inteligência que precisa ser explorada. E o que falta, a meu ver apenas, é as mulheres se apresentarem mais, né? As mulheres virem, porque o ambiente está criado, o ambiente está proposto. Nós já temos tido no Senar cursos específicos para mulheres, e não é que a gente organizou um curso para mulheres. Quando a gente olhou, 100% da turma era de mulher. Quando a gente olhou, 70% de uma turma era de mulher. E não estou falando de curso de artesanato e de gestão, não. Estou falando de curso de manejo de gado e curso de operação de máquina. Então, efetivamente, a gente tem essas oportunidades e a gente não vai, tenho certeza absoluta, nós não vamos dar conta de fazer a produção agropecuária sem a presença da família inteira dentro dos nossos negócios, sem a presença de pelo menos um casal ou pelo menos 2 ou 3 membros de uma família dentro do negócio. E isso necessariamente passa pela ajuda e a inteligência que a mulher traz para as nossas operações. O centro de formação também está pensando nessa questão de sucessão familiar, pelo que você está me dizendo. Com certeza, a gente prepara. Todo mundo quer tecnologia, o jovem mais do que tudo, né? Então, efetivamente, a gente está pensando nisso sim, a gente está pensando de que a operação dessas máquinas, se não são o futuro para alguns, se não são o presente de alguns hoje, serão necessariamente o futuro dos seus filhos e netos, será o futuro deles. Então, a gente pensa sim em fazer com que os jovens tenham a oportunidade de reconhecer no agro um lugar garantidamente bom para eles ficarem. Muito bem. Para encerrar, Condorelli, como é que tu enxerga o agronegócio daqui 10 anos, lançando um espaço hoje fundamental para a qualificação e para o futuro do agro? Como é que tu enxerga o agro gaúcho brasileiro daqui 10 anos? Alessandro, eu me formei em zootecnia em 1995. Naquele ano, o Brasil não era exportador de alimentos ainda. Exportava café, alguma coisinha básica, mas não era um grande exportador. Aliás, nos anos 60 e 70, o que o Brasil exportava era minério de ferro e café. É só isso que a gente fazia. Não? Quando eu me formei, eu sou neto de produtores rurais, filho de produtores rurais, eu ia ter emprego. Né? Nem que fosse trabalhar para minha família, eu ia ter emprego. E os meus colegas que não eram de filhos de produtores rurais teriam ou não um emprego. Hoje, eu tenho certeza absoluta que qualquer um que se forme em agronomia, veterinária, zootecnia, engenharia agrícola, já sai da faculdade empregado. A demanda e a necessidade por gente para trabalhar no setor é inimaginável. E aí, eu tenho uma sobrinha que está indo agora, menina, ela veio se aconselhar comigo, porque ela... Carioca, hein? Lá do Rio também. E ela diz assim, tio, eu queria muito ir para o agro. O senhor me orienta? E eu disse, claro, vamos lá. E ela agora está lá na Universidade Federal de Viçosa, treinando e se preparando, mais uma mulher. E a turma dela tem mais mulheres do que homens. Se preparando para vir para o agro. Veterinária ou zootecnia? Agronomia. Agronomia, olha aí. Se preparando. A veterinária já está dominada pelas mulheres, né? Agora a zootecnia está sendo... a agronomia está sendo dominada pelas mulheres também. E ela se preparando para vir para o agro também, nessa área justamente da agronomia, mais da produção vegetal. E aí ela, colocado isso, a gente enxerga que essa menina, como eu disse, está empregada. Ela sai, não é porque ela é filha e neta de produtores, mas bisneta de produtores também, que ela está empregada porque o segmento vai chupar ela para onde ela quiser. Laboratório, indústria, comércio, serviços, armazenagem, para onde uma pessoa quiser. Porque trabalhar no agro hoje não é trabalhar só dentro de uma fazenda. Trabalhar no agro hoje é trabalhar num monte de segmentos que está antes e depois das nossas fronteiras. O agro dinamiza a sociedade inteira. Cada vez que um produtor acredita na semente que bota na terra,
ou no touro que ele escolhe para inseminar uma vaca. A gente dinamiza a sociedade inteira, a gente gera muito emprego, aliás, mais emprego para os outros do que para nós do agro mesmo. Sim, é fato, é verdade. E aí, a gente está falando até hoje de produção de alimentos, nos tornamos o maior exportador líquido de alimentos, entre o que se compra e o que se vende, nós somos quem mais coloca para fora alimentos no mundo. Temos uma boa, relativa, né, produção de fibras. Eu e você estamos vestidos de produtor rural. Eu estou com uma camisa de algodão, alguém plantou isso, e você está exatamente com alguma coisa que alguém teve que criar, corolan, ou plantar, né? Que seja, inclusive, as fibras, como juta, alguma coisa desse tipo. Bom, e fazemos, até agora estamos começando, bioenergia. No Brasil, cana-de-açúcar, o mais tradicional, entramos com o biodiesel, entramos com etanol de milho, além da cana-de-açúcar, e aí agora, surgindo no nosso estado, uma indústria grande de biodiesel, outras estão aparecendo, e também etanol a partir de cereais de inverno. Muito em breve veremos etanol com cereais de verão, apesar de nós sermos insuficientes na produção de milho, temos outras fontes capazes de fermentar e produzir etanol no estado. E aí, então, você me pergunta, daqui a 10 anos eu quero chegar lá. O Senar já está pensando em cursos para essa parte do biodiesel também? Não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. Se nós imaginarmos, Alessandra, o terceiro tipo de combustível mais utilizado no planeta é o de avião. É o terceiro, sim, tá? Terceiro. São 265 bilhões de litros de querosene de avião no planeta. Aí falam em pegar 5% disso e transformar em SAF, que é o combustível de avião feito com fonte vegetal. 5% disso. E de dar ao Brasil uma parte desses 5%. E de dar ao Rio Grande do Sul uma parte dos 5%, uma parte do Brasil dentro dos 5%. Se o Rio Grande do Sul tiver que produzir de 2 a 5 bilhões de litros de SAF, nós precisamos dobrar a área de soja do estado do Rio Grande do Sul. É passar de 7, 8 para 15 milhões de hectares de soja. Haja agricultura de precisão para isso. Gente, não tem. Assim, ó, o nosso futuro é brilhante. A gente só não pode se auto-atrapalhar. Né? Se auto-atrapalhar. Explique, auto-atrapalhar. Porque nós somos os reis no Brasil de jogar uma casca de banana na frente para a gente mesmo pisar e escorregar. A gente inventa uma lei que diz que não pode, a gente inventa um imposto que espanta o investidor, a gente não faz a estrada que tem que fazer, a gente cria um licenciamento que não tem que ter. Então a gente parece que gosta. Eu acho que a gente gosta, como banana dá bastante no Brasil, a gente come e vai jogando pela estrada, assim, sabe? E invariavelmente nós mesmo pisamos nela escorregando. Bom, então, um ano eleitoral aí, a gente pode escolher muito bem quem quem são os políticos que vão nos ajudar, e aí a gente não vai ter que escorregar tanto, né? A gente tem que pensar em quem está pensando como nós, que precisamos pensar em ter oportunidade de emprego e renda para as pessoas. É trabalho que leva as pessoas para frente, não é outra coisa. O que leva a gente para frente é trabalho. Trabalho gera renda, que traz qualidade de vida e dignidade humana. Eu saber que eu produzo o meu próprio dinheiro, eu não dependo de ninguém, eu não preciso beijar a mão de ninguém para receber o meu dinheiro. A maior política de distribuição de renda que um país pode ter é gerar postos de trabalho bem remunerados. É assim que a gente gera, assim que a gente distribui o dinheiro que entra pelo Porto de Rio Grande, pelo Porto de Paranaguá, pelo Porto de Santos. É assim que a gente distribui o dinheiro que entra, gerando oportunidade para as pessoas. E aí, os próximos 10 anos são brilhantes. São brilhantes. Nós temos tudo para se tornar um país de primeiríssimo mundo. A gente só precisa realmente focar nisso. Então, você me pergunta como vai estar aqui a 10 anos, eu vou imaginar que nós vamos estar pagando salários que nunca pensamos em pagar, porque também está entrando bastante do outro lado, porque está todo mundo que circula o nosso setor bem e, obviamente, tendo oportunidade de emprego e renda. Maravilhoso, Eduardo Condorelli. Eu quero te agradecer imensamente pela tua participação aqui em Campo e Batom, que seja a primeira de algumas das vezes que tu vem aqui nos dar aula de autoconhecimento, de não se auto-sabotar e de conquistar aquilo que realmente a gente quer e busca por meio da capacitação profissional, viu? Muito, muito obrigada.
Eu que te agradeço, Alessandro, o convite, digo que é um privilégio estar contigo, porque eu sei o quanto tem uma lutadora do agro, o quanto é uma lutadora por acreditar nisso que a gente também acredita, que é trabalho, meritocracia, correr atrás, suar, porque tem um detalhe importante, Alessandro, nós todos somos movidos a várias coisas na vida, mas tem uma coisa que junta todos nós, que é ser movido a realizações. Não é o tamanho da nossa conquista, não é necessariamente o valor da nossa... Se fosse isso, o Elon Musk necessariamente tinha que ser a pessoa mais feliz do mundo. Ah, sim. E ele não é. Eu tenho certeza que ele não é a pessoa mais feliz do mundo. E necessariamente, alguém que vive de uma vida altruísta tinha que ser triste, porque não vê dinheiro. Então nós não estamos falando de dinheiro. Se fosse assim, quando a gente compra um carro novo, a gente tinha que ser feliz para sempre. E a gente sabe que a gente é super feliz quando compra um carro. Mas que daqui a 6 meses aquele carro já não nos gera a mesma felicidade. E o que vai nos mover, nos trazer felicidade é uma nova conquista, uma nova realização. É a autossuperação de todos nós. Então, por conta disso, sinceramente, eu tenho certeza que as pessoas que te acompanham, estão certamente vibrando com o que a gente vai fazer e certamente estarei aqui sempre que tu chamar. Muito, muito obrigada por tua participação. Venha mais vezes aqui. A gente vai deixar o link do Senar, do RS, aqui no nosso programa. Quem quiser saber mais sobre o Centro de Formação, quem quiser saber mais como participar, como estar envolvido e presenciar e ir fazer treinamentos lá, vai estar tudo aqui definido no nosso link que está aqui neste programa, que está com você, e a gente vai voltar na próxima segunda-feira com outro Campo e Batom, onde você aprende, ensina e troca muita informação. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, Codrelli. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu!